é bom. Ele fez a natureza e ele viu que era bom. Agora, o apóstolo João está falando que eu não posso amar o mundo. Então não é o mundo, natureza que ele está falando. Será que as pessoas... Será que eu não devo amar as pessoas que praticam as coisas do mundo? Que vivem no mundo? Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Ué, mas se Deus amou o mundo, agora ele está falando para mim não amar o mundo? Que amor é esse? Que mundo é esse que nós não devemos amar? Se Deus falou tudo que ele fez no mundo, quando ele criou o mundo, tudo que ele fez, ele descansou no sétimo dia e decidiu, deixou lá que tudo era bom. As pessoas também, ele amou tanto as pessoas desse mundo que deu o seu Filho por elas e por mim e por você. Que mundo que é, será que é esse então? Esses dias eu estava levando o Arthur, uma pequena história só para a gente entrar aqui, na escolinha ali de futebol, criançadinha tudo aprendendo os fundamentos de futebol, e eles começaram a correr e começaram a fazer gol no lugar errado. O professor parou e falou, não, vocês têm que correr para lá, o gol, vocês fazem gol para lá, não é para cá. Porque se a gente não entender o que é mundo aqui, a gente vai combater o mundo errado. Se eu falar, eu não vou viver nas pessoas, as pessoas vão, eu vou viver isolada. Sai fora, ficar perto dessas pessoas, desses homens. Eu vou estar fazendo gol no lugar errado. Se eu não definir, primeira coisa, eu tenho que definir que mundo é esse que o apóstolo João está orientando a gente não amar. Que mundo é esse que eu não devo amar? Porque se eu falar que o mundo é, dependendo do mundo que eu falar, eu vou estar largando, e esse mundo foi errado, eu vou estar largar um mundo que é para me odiar e odiando o mundo errado. Porque o que há no mundo é gente amando o mundo errado, gente odiando o mundo errado. Tem pessoas odiando o mundo que era para amar e tem pessoas amando o mundo que era para odiar. Tem pessoas que ela fala assim, eu indo numa praia, Deus me livre, eu sou um santo, eu sou diferente. Eu numa cachoeira é ruim, hein? A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor de Deus, eu estou fora dessas coisas. Tem gente que ela tá achando, mas Deus falou que tudo que ele fez era bom. Os ímpios. Esses ímpios, quem rouba, quem mata, eu não devo amar. Quem usa drogas, quem se prostitui, eu não devo amar. São pecadores e eu sou de Deus. Eles são pecadores. E aí a pessoa está lá. Mas a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho por esses pecadores. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pensa no pior pecado que existe na sua percepção. O sangue de Jesus purifica até desse pecado que você pensou aí. Aleluia. Que mundo é esse, meu Deus? A gente tem que saber. Senão a gente vai estar fazendo gol no lugar errado. A gente vai estar odiando o mundo que Deus ama e amando o mundo que Deus aborrece. Não. A resposta está aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há. Aí ele começa a falar. Concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo exagerado. Da carne. Da carne. Quem tem carne aqui? Aqui. Que mundo que Deus fala para mim não amar? O mundo que habita em mim. Sabe essa natureza humana que quer exagerar? Sabe às vezes essa ira que você quer irar, dentro de você que às vezes você quer irar?
Sabe esse sentimento aí dentro de você, dentro de mim também, que a gente quer essa concupiscência da nossa natureza perversa. É esse mundo que o apóstolo João está falando. Porque quem não tem concupiscência, que atire a primeira pedra. Quem não tem uma trava no olho, que atire a primeira pedra. O problema é que a gente quer cuidar do mundo dos outros e ir esquecendo o mundo que está dentro de nós. E aí a gente fica julgando os outros, criticando, é pecador. Ó, os ímpios, aí enche a boca. Pegando um microfone desse tamanho aqui, colocando na boca, os ímpios. Mas o desejo aqui dentro te ama. O pecadinho de estimação está aqui. Que mundo que não é para a gente amar, que Deus aborrece? Esse desejo exagerado. É o ciúmes, é a inveja. Aqui, ó, em Gálatas 5,16, eu vou ler para vocês aqui, ó. Depois eu volto aqui. Gálatas 5,16. Olha o mundo que nós não devemos amar. Glórias a Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprires a concupiscência da carne. A palavra concupiscência aqui está falando para nós. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não faça o que quer. Mas os que são guiados pelo espírito não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são ao mundo que ele está falando. Ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, discórdias, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É isso que não é para a gente amar. Ciúmes, inveja do próximo, discórdia, inimizade. Eu não gosto do fulano de tal, eu não gosto dele, eu não gosto dela. Sabe, esse mal que tem dentro, às vezes, dentro de nós, e às vezes a gente fica amando, a gente fica nutrindo esse sentimento. E aí às vezes a gente fica combatendo o mundo dos outros, esquecendo o cisco dos outros, esquecendo da trave que está no nosso olho. Aí entra o chamado a hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque a gente enxerga o pecado dos outros e não enxerga o pecado que está dentro de nós. Enxerga que o outro cai, mas não enxerga que a gente cai todo dia. A gente tropeça um no outro, que é instigante. Quem nunca sentiu ciúmes? Quem nunca inveja bateu na porta? Talvez quem nunca ficou triste com o outro ser abençoado, acontecer alguma coisa boa, nem que seja por um segundinho. Quem nunca sentiu raiva, bronca de alguém, no trabalho, na escola, na rua? Sabe esse sentimento, esse mundo que habita dentro de nós, esse sistema? E aí, às vezes, se a gente não descobriu, não combateu o mundo certo, a gente se torna hipócritas. Uma vez um fariseu e um publicano foram orar, e o fariseu foi orar assim: graças te dou, Pai, porque dou meu dízimo de tudo que eu ganho, jejuo 2 vezes por semana, não sou como este publicano, pecador. Olha só a oração dele. Tinha um outro do lado dele orando. Não sou como este, ele enxergando o pecado dele, e Deus só observando ele. E a Bíblia
fala, o Senhor Jesus, melhor dizendo, fala assim que o publicano não conseguia nem olhar para o céu, batendo no peito: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E o Senhor Jesus disse que esse desceu lá do templo, perdoado dos seus pecados. Porque ele enxergava a si mesmo, ele olhava para dentro de si. O outro não, o outro só enxergava o outro. E o que tem de gente, irmãos, enxergando o pecado dos outros, falando do pecado dos outros, brigando com o pecado dos outros, e ele esquecendo da trave que está no seu olho, que dentro de casa ele tem um pecadão ali, ó, que ele está ali, ó, foi crescendo, era pequenininho, foi crescendo, ele alimentando, dando comida, dando água, aquele pecado. O pecado virando um mundo, era um mundinho, agora está virando um mundão. Daqui a pouco abraça ele tudo e joga ele para fora. Que mundo? Que mundo que você tem que aborrecer? Esse mundo dentro de você. Cuida dessa trave que está em você. Cuida dessa trave que está em você. Aí depois você dá conta dessa trave, aí você vai cuidar do cisco do olho do seu irmão. Até hoje eu não dei conta da minha ainda. Estou lutando. Aí eu não consigo ter tempo para falar do pecado dos outros, para chamar alguém de ímpio, porque eu estou cuidando desse ímpio que ainda está dentro de mim aqui. Mas aí você começa a olhar e observar, que a Bíblia fala que nós não somos juízes, nós somos observadores do Evangelho. Tanta gente cheia de moral, moralista. Esse é de Deus, esse não é de Deus. Obrigado, Senhor, que eu vou na igreja todo dia. E o mundinho dela crescendo. Estava no berço, está engatinhando, daqui a pouco eu vou na creche, daqui a pouco o mundo está lá, crescendo. Mas ela está lá, o mundo está crescendo lá na casa dela, dentro do interior dela, dele. E aí ele está cuidando do mundo dos outros. Aí aborrece: eu não vou para a praia, eu não vou me divertir, eu não vou isso, porque isso é mundo. E o mundinho dela crescendo. Que ela acha que o mundo que ela tem que cuidar é esse. Quem não tem concupiscência que atire a primeira pedra. Esse mal que habita dentro de nós, meus irmãos. O apóstolo Paulo falava assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O apóstolo Paulo sabia enxergar o mal que tinha dentro dele. Mas a gente somos criteriosos com os pecados dos outros, né? É aquela história, a gente sabe resolver os problemas dos outros, né? Mas o nosso problema a gente não sabe resolver. A gente tem sempre uma opinião para o problema dos outros. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquele curso? Por que você não faz isso? Não é assim? Mal nosso, os nossos problemas a gente não consegue resolver. É a mesma coisa no mundo, cara. É a mesma coisa no pecado. A gente é bom para resolver o pecado dos outros, meus irmãos, meus amigos. Ó, especialista em pecado. É se vestindo bem, colocamos um terno, uma gravata, ou um vestido. Ó, vamos falar do pecado dos outros. Hoje Deus vai me usar para falar do pecado dos outros. Eita! Aí depois a gente chega em casa, tira o terno, o vestido, põe lá no cabide e o pecadinho tá lá. Vamos assistir uma TV. O pecadinho sentado lá da TV lá. E aí? E é esse pecado. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nem esse mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, desejo dos olhos, a soberba da vida, está no mundo sim, mas os meus olhos que desejam,
o meu coração que quer, a minha carne que quer pegar, que quer tocar, esse mal dentro de mim que quer, esse mundo que está dentro de mim, esse mundo que Deus não quer que a gente amamos, mas que a gente tem que chegar diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, como diz aquele publicano, porque eu sou um pecador, porque eu sou miserável, pobre, cego e nu. E reconhecer aonde eu erro, aonde eu estou tropeçando, e vou lá diante de Deus e falo: Senhor, o Senhor sabe onde eu tenho tropeçado, onde eu tenho caído. Tem misericórdia de mim, que sozinho eu não consigo. Agora, se eu não conseguir enxergar esse mundo dentro de mim, de maldade, de concupiscência, e ficar só com o pé na garganta do outro ali, ó. Tem pé na garganta do outro ali. Que humildade que eu vou ter para chegar diante de Deus e pedir misericórdia. Jesus disse: tudo que você quer que os homens te façam, faça para mim. O que você não deseja para o seu próximo, não deseja para ti. Se não se converter, vai para o inferno mesmo. E usa a Bíblia ainda. Se não se converter, vai para o inferno mesmo, porque a Bíblia diz assim, 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 assim. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses ímpios, esses pecadores, que não é da minha religião, que não é da instituição religiosa que eu vou. Obrigado, Senhor, porque eu não sou. Olha só a arrogância. É esse que é o problema. O problema, meus irmãos, é não reconhecer. Conversa com um bêbado para você ver. O bêbado, ele é sincero. Se o bêbado, ele ama, quando ele bebe, ele fala: eu te amo, pode ver que está sendo honesto, que ele está liberando sentimento. Mas ele reconhece: eu sou um bêbado, eu não vou não, eu sei que não posso beber, chora. O problema é nós, quando se tornamos fariseus. É errado? Acho que é. Mas o problema é como a gente lidar com o mal que está em nós. Reconhecendo. A adúltera, a prostituta, sabe que ela é prostituta. É errado, mas ela sabe que o mal que ela está fazendo para ela mesma. Pode pegar uma doença, uma vida sem misericórdia. Ela sabe, e ela sabe: eu sou isso mesmo. Agora o problema é nós, que nós não sabemos, não reconhecemos o mal que nós estamos. Então, foi o que Jesus falou: olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, cuida da trave que está no seu olho. Isso não quer dizer que lá fora que o mundo não tem pecado, que o mundo não tem tanto. Tem muitas coisas no mundo que não é para nós. E a gente, na liberdade cristã, a gente tem que falar: isso me edifica, isso não me edifica. Mas o que nós não podemos fazer, irmãos, é deixar que uma arrogância espiritual habite no nosso mundo. E a gente deixa esse mundo crescendo, 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 crescendo e crescendo. E daqui a pouco você já está abraçado com esse mundo, amando esse mundo, amando os seus desejos, amando o pecado, querendo fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. E aí você vai perceber: eu passei tanto tempo olhando o pecado dos outros, a vida dos outros, os comportamentos dos outros. Porque as pessoas são assim, meus irmãos. Tem gente que às vezes você olha, ela está numa situação, quando você piscou o olho, ela já está voando. Deus já trabalhou no coração dela, já está voando. Já largou aquelas porcarias e já está vivendo outra vida. E quando a gente fica preocupando com onde o Espírito de Deus está trabalhando, o Espírito de Deus sopra onde Ele quer. Às vezes Deus está trabalhando ali e a gente ainda fica ali. Então o problema é esse. Qual o mundo que nós estamos atuando? Olha para o nosso mal, para o nosso erro, olha para nós dentro de nós mesmos. Enxergar a nós mesmos. Quando nós enxergamos a nós mesmos, e a gente fala assim: olha, se eu estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Eu poderia falar o mesmo. Não é assim?
você começa a olhar um pouco mais com misericórdia. Ah, se eu... às vezes a gente falha. Ah, fulano de tal roubou 5 bilhões. E se eu tivesse no lugar dele, será que eu tinha conseguido passar por essa tentação? Talvez sim, talvez não, mas você se conhece. Ah, fulano de tal fez isso. Nossa, mas será que eu... pelo que eu me conheço, será que eu era capaz de fazer isso? Aí você começa a olhar a vida com outra perspectiva, com misericórdia. O pecado continua sendo pecado. Errado continua sendo errado, certo é certo. Mas o teu olhar, o meu olhar, a gente vai começando olhando aqui, ó, cuidando do nosso mundinho. Mundinho pecaminoso, mundinho invejoso, mundinho orgulhoso, arrogante. Vamos cuidar disso aqui, vamos tratando isso aqui diante de Deus. Como diz o Senhor lá em Tiago, né? Ele fala assim, aqui eu já encerro. Olha, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não é disso a saber dos vossos prazeres, os vossos membros que guerreiam. Olha só, Tiago 4. Cobiçais e nada tendes, são invejosos e cobiçados, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Isso aqui é uma carta para a igreja, não é uma carta para o mundo. Para a igreja. Adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que mundo é esse? Olha aqui, os vossos membros que guerreiam. Está falando da natureza? Dá. Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha só. Que mundo é esse? A nossa natureza. Entra aqui, está aqui, ó. Não estou forçando a palavra, está aqui, ó. Cuidai vós que vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graças, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Quem é o soberbo? Aquele que não reconhece os pecados. Eu sou, não tenho pecado, eu sou santarrão. Esse é o soberbo. Agora, quem é humilde? O Senhor tem misericórdia de mim. Como eu sou falho, como eu falo bonito. Ah, Senhor, eu não consigo controlar. Às vezes, quando eu fui, eu já falei. É isso que Deus dá graça. O problema não é você errar, é como você age diante do seu erro. Ó. Sujeitai-vos, como venceis? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Ó como vai vencer o mundo que nós estamos aqui, ó. E ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias. Como lidar com isso? Sabe? Como vamos vencer esse mal que está dentro de nós? Senti as misérias. Sou um pecador, sou falho. Lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Qual é o mundo que a gente tem que vencer? O mundo interior. O mundo interior. O mundo interno. É esse. Você dá conta desse mundo, mas está liberado para tirar o cisco dos outros. Agora, aconselhar não. Você vai lá, levanta quem está caído. Ô, meu filho. Agora, o mundo interior. Esse mundo interior que Deus fala, não amar esse mundo. Desejar esse olho que tudo quer. Tá com um carro de 50 mil, aí passa um de 80 mil. O cara está dirigindo um carro de 50 mil. Aí passa um carro de 80 mil. Esse mundo. O problema não é o carro que está no mundo, o problema é o olhar. Hã? Tá com uma mulher
tá de 30, aí passa uma de 20. Olhar, arrogância, pisa, não tem misericórdia dos outros. Esse mundo. Deus não deu ninguém o poder de cuidar do pecado dos outros. Mas tem tanta gente aí especialista em pecado dos outros. Sou profeta. Eu vou falar aí, eu vou falar. Tá? Mas é melhor aconselhar. É melhor, meus irmãos, ser humilde. Quem se enxerga não faz isso. Eu acho que o problema é esse. Quem se enxerga, se a gente se enxergar mais, a gente peca menos. Quem tem juízo não faz assim. Vamos sujeitar-nos a Deus, debaixo das potentes mãos de Deus. Desdobra o joelho, fecha a porta do quarto. Tem misericórdia de mim, muda, Senhor, porque o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, isso eu estou fazendo, Senhor. Me ajuda a dominar esse mal, a minha natureza. Me ajuda a dominar esse olho que eu não posso ver nada que eu quero, Senhor. Sabe, esse mal que acaba virando até uma idolatria, sabe? Quem tem dinheiro, a gente só vive comprando, é um mal. Esse mal dentro de nós, essa perversidade, essa discórdia que só sabe fazer discórdia. Eu não gosto dele, eu não gosto daquele ali, eu não tenho essas emulações, essas picuinhas, essas rinchinhas. Lá em Gálatas 5:16 em diante fala, olha, os que cometem tais coisas não entrarão no reino do céu. Não tem como entrar no reino do céu. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos se colocar de pé.